The Walking Dead tá chegando ao fim, mas se você acha que vai acabar por aí, você tá muito enganado. Vai ter The Walking Dead aí por muitos e muitos anos, e a prova disso é a segunda série derivada de The Walking Dead que estreou essa semana, que é World Beyond. Eu assisti o primeiro episódio, o Henrique, que tá aqui com a gente, assistiu os dois primeiros episódios e a gente vai comentar um pouco nossas primeiras impressões e o que esperar aí desse novo capítulo do universo de The Walking Dead. Mas antes da nossa discussão, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você já assistiu o episódio, deixa aqui nos comentários o que você achou e vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Gente, a gente tem muita coisa pra falar sobre essa estreia, assistir os dois episódios. E a gente tem que se perguntar, principalmente aqui nesse vídeo, o que tem de diferente pra contar ainda dessa história de zumbi, pelo amor de Deus? Exatamente, eu falei que antes eu tava um pouco preocupado com essa série, porque por mais que a abordagem de ser uma geração mais nova pareça legal, eu tinha uma preocupação dela ser um tapa-buraco, sabe? Porque tem a série principal e daí eles vão fazer os filmes derivados do Rick, que eu acho que é o que todo mundo quer ver. E daí essa série é tipo, tá, a gente precisa contextualizar muita coisa desse universo antes de poder finalmente chegar no Rick. Eu tinha um pouco essa preocupação, mas o primeiro episódio, eu confesso que me deixou satisfeito. Não parece seguir por rumos assim bombásticos, incríveis, de realmente vai ser revolucionário, mas eu senti ali a química entre os personagens. Eu gostei dos protagonistas, né, dos jovens. Eu não faço ideia de quantos anos eles têm, eles devem ter uns 15, 16 Sim. anos, né. Eu gostei bastante da química deles e eu achei tudo muito bonito, principalmente quando eles vão mostrar os flashbacks, sabe. Os cenários estão bem legais, os zumbis estão muito bons, então eu até que falei, olha, isso pode ter potencial. Pois é, toda a minha expectativa tava com relação a essa estreia pra eu saber por que a gente deveria ver, o que a gente ia ver em World Beyond, que a gente já não tinha visto em The Walking Dead, já não tinha visto em Fear the Walking Dead. E o primeiro episódio eles planejaram muito bem, viu? Eles fizeram um episódio que afasta a gente, né? Essa estreia afasta a gente daquele universo das duas outras séries, né? Eles não estão em fuga o tempo todo, eles estão vivendo ali naquela comunidade. Mas, Arthur, eu tenho que dizer que você precisa ver o segundo. Ô, louco. Fiquei curioso. Não, bom assim então, mesmo? Porque, na verdade, essa dúvida sobre o que o World Beyond vai mostrar pra gente, além do que a gente já conhece, ela sofre um ruído, assim, no segundo episódio. Porque o segundo episódio acaba colocando os personagens naquela dinâmica que a gente já conhece. Estamos indo para algum lugar. E nesse processo, a gente dorme na estrada, a gente dorme numa casa abandonada, a gente mata os zumbis ali de vez em quando, tem umas conversas filosóficas. Então, assim, o plot de World Beyond promete pra gente uma série que dá a perspectiva jovem. Eles falam, inclusive, que é uma série sobre a primeira geração que cresceu no apocalipse. Há controvérsias. Porque, na verdade, eles conheceram o mundo como era antes. Como a gente vê nos flashbacks, eles conheceram o mundo como era antes, né? Principalmente os mais velhos. Eles têm lembranças de como era o mundo antes, de como é que começou tudo. Então não é exatamente a primeira geração que cresceu. A primeira geração que cresceu no Apocalipse foi a Judith, né? A filha do Rick cresceu no Apocalipse. Esses personagens não exatamente, eles têm uma lembrança, assim, de como era o mundo antigamente, principalmente os dois mais velhos, né, que seguem os adolescentes na jornada deles. Os dois mais velhos já eram adolescentes quando tudo começou. Eu não sei, eu tô um pouquinho, sabe, assim, tô suspeitando ainda. Putz, isso me deixa um pouco decepcionado, porque me lembra muito do que foi Fear the Walking Dead, que eu particularmente eu gosto muito de Fear, mas eu acho que as primeiras temporadas de Fear são um desastre, porque tem essa premissa de tipo, não, a gente vai mostrar como era o mundo antes do apocalipse, vai mostrar bem o início, e isso é tipo os primeiros episódios e acabou. Daí depois já volta pra... Então é 2 episódios e depois já volta pra mesma configuração de The Walking Dead, de tipo fuga. E se World Beyond fizer isso, é preocupante porque eles não têm o mesmo desenvolvimento que Fear teve. Porque Fear demorou o quê? Umas 2 temporadas e meia pra entender o que eles tinham de bom e o que era o diferencial deles nesse mundo aí de The Walking Dead. E Fear ficou excelente. O World Beyond não tem isso, ele tem 2 temporadas contadas, né? Então talvez se ficar só 2 temporadas meio repetitivas, só tipo The Walking Dead só com jovem. Pois é. Pode ficar um pouco cansativo, né? Eu fiquei bem cismado também, porque eu achei que o primeiro episódio, como você achou, tinha uma pegada diferente, mas o segundo, meia hora depois, você já tá assim, tô vendo The Walking Dead, sabe?
Porque na história, as duas meninas vão atrás do pai que se perdeu, né? Existe um mundo foi configurado em 3, né, setores. Existe onde eles moram, existe um outro grupo que é o de... eu me esqueci. É um outro grupo grande. E existe a República Civil, que é a que manda em tudo. E o pai delas se perdeu nesse lugar e elas vão atrás. Quando eu percebi que elas iam atrás do pai, eu falei... Fica aí, gente. Fica aí, gente. Não vai, não. Exatamente, porque a comunidade deles é tão interessante, né? Porque nesse primeiro episódio, que eu acho que o que chama muita atenção é justamente que a sobrevivência fica pra série principal. E essa ela vai muito por um lado de diplomacia, sabe? Eles têm uma configuração ali que já lembra muito mais um cotidiano, né? Eles têm aulas... né, eles estão fazendo, tipo, atividades pra eles, tem a parte da pesquisa, eu achei mega legal, tipo, os detalhes da série, por exemplo, que eles estão pintando os zumbis, né, pra entender qual que é o fluxo migratório deles, então a ciência tá se desenvolvendo no meio do apocalipse, isso é super legal, e daí se voltar pra sobrevivência, eu fiquei triste. Isso é decepção ao vivo, o Henrique não tinha me falado nada do que ele tinha achado antes, então isso me deixa um pouco triste. I'm sorry. Eu fiquei também. Quando eu vi que elas estavam indo atrás do pai, aí literalmente personagens emblemáticos seguem junto com elas nessa jornada. Eu falei, putz, vai ser a mesma coisa, cara. Elas vão passar por vários perigos, vão ver comunidades, então a gente vai estar de novo nesse processo. Além do que, os conflitos juvenis que eles vivem, pelo menos nesses 2 episódios que a gente já acompanhou, os conflitos juvenis que eles vivem estão muito dentro da ordem interior, né? Tem aqui... quer que tudo seja perfeito, tem aqui a rebelde, tem o nerd que tá apaixonado. Então, assim, eu fico me perguntando, como é que isso tudo vai se desenvolver dentro de uma esfera de sobrevivência? A gente vai ter visto, literalmente, um episódio da menina que quer ser perfeita e, de repente, ela vai virar a Carol no terceiro? Sabe? Eu não sei se eles vão realmente conseguir trabalhar esse aspecto do desenvolvimento, né, de personagens mais novos dentro dessa mesma lógica de The Walking Dead. Eu, pessoalmente, eu tenho um pouco de pé atrás também por causa do showrunner, né, que é o Scott Gimple, que é o cara que tornou The Walking Dead cansativo e repetitivo até vir a Angela Kang salvar nas mãos dele. Depois que ele passou pra Fear começou a decair, começou a ficar mais chata, e eu tenho medo dele fazer a mesma coisa, ele tem essa caixinha bem definida de The Walking Dead é isso, e daí ele tenta enquadrar todas as séries nessa caixinha, e daí por isso fica meio cansativo. Então isso pode ser um problema. A caixinha tá ali, ó, espreitando. Chegaram muito pertinho dessa caixinha, já no primeiro. Já no segundo. Que tristeza, porque é um primeiro episódio muito bom, é um piloto bem interessante, bem dirigido, os cenários são bem legais, eu queria ver isso carregando, né, pros próximos episódios. Mas, Henrique, você conversou também com o elenco, né, sobre o futuro aí da série, como que foi isso aí? Então, conversei, na verdade, no nosso round table lá, não dá pra perguntar muito, mas a minha pergunta foi justamente pro cara que tá levando a série, né, a gente tem o Scott, que é o nome, é o Bambambam, né, por trás de tudo, mas existe um roteirista principal, que é o Matt, que tá levando a série. E a minha pergunta pra ele foi justamente o que eles tinham de diferente pra oferecer. E aí, logo dentro da pergunta, eu quis saber se os flashbacks seriam esse diferencial. Porque é uma coisa que a gente viu explorado de uma forma diferente dentro de World Beyond, né? Existem flashbacks nas outras séries, mas ou eles são um episódio inteiro, né? Ou uma metade do episódio. Esse não, vai funcionar com aquela estrutura meio Lost mesmo, né? A gente fica voltando várias vezes naquele mesmo personagem dentro daquele episódio. E ele disse que sim, que os flashbacks vão se manter durante toda a série, que esse vai ser o diferencial deles, que vai mexer um pouco com o ritmo da narrativa, o que me animou um pouquinho, né, porque a gente sai um pouco daquela mesmice de andei. E existem alguns personagens que têm potencial para bons flashbacks, porque o personagem que assume a liderança da comunidade, depois que o pai da menina desaparece. Ele é gay, então é uma abordagem bem diferente sobre esse tipo de liderança. O segundo episódio vai ter um flashback grande a respeito dele, que é bem interessante. Então isso me animou. Mas... sempre tem um mais. A pergunta é, se é uma série sobre
pessoas, né, a primeira geração que cresceu no Apocalipse, como é que a gente vai ter flashbacks de antes do Apocalipse? E é um pouquinho confuso, mas enfim. Vamos em frente. Mas bom, eu acho que foi um primeiro episódio sólido. Vou continuar assistindo, né, pra ver se essa decepção vai se tornar real. Acho que só essa primeira temporada aí vai dizer. O bom é que tem data de validade. Se for ruim, se for bom, tem já prazo pra acabar. Então tem mais chances de sair uma história legal disso, né? Mas, putz, se for pra ser The Walking Dead só que com jovem, é um pouco triste. É um pouco triste, mas vamos... Será que vai ter crossover? Né? Ah, isso com certeza, eles não, né? Pelo menos eles não quiseram coisa, dizer, né, pra gente se ia ter crossover. Vieram com aquele mesmo papinho de quando estreou o Fear the Walking Dead. Não vai ter crossover. Daqui a pouco, crossover. Não, que isso? A República Civil Militar já é quem levou o Rick não é? de helicóptero. Isso pra mim tá muito claro. No finale dele. Tá muito claro. Não, tá muito claro. Isso daí, olha, esse papinho aí a gente não compra. A gente espera que a série não fique aí tentando surpreender a gente com um truque gratuito, né? Com crossover. Então, vamos ver aí os segredos que o World Beyond guarda pra gente. Vamos ver o que vai ser, qual vai ser a nossa reação no final dessa primeira temporada. Se valeu a pena investir o tempo em mais um derivado de The Walking Dead. Mas se você, meu caro fã de The Walking Dead, sofrido que nem a gente, também gostou desse episódio, também tá aí com dúvidas sobre o que esperar, deixa aí tudo nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo. Henrique, muito obrigado aí pelo papo. E vamos vendo, né, o que sai desse World Obrigado, Beyond, gente. Né? A gente vai estar aqui no final da temporada pra dizer, olha, foi bom. Ou, não foi. Até a próxima. Até a próxima.